Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, tô de volta aqui. Desculpa fazer os vídeos picados, mas é que à medida que eu vou mexendo nas coisas aqui no carro, então assim, durante muito tempo eu não consigo gravar e fazer porque eu ainda não tenho essa prática e a gente precisa parar para pensar, né, ver direitinho, né? Então, prestar atenção nas coisas que tá mexendo, né? Então, eu queria atualizar aqui. Praticamente terminou a instalação da FT. Já funcionei o carro. Putz, a sensação da primeira partida é muito legal. Não consegui gravar, infelizmente. Mas é porque é um momento tenso, né? Você tem que dar a partida, você tem que conferir se está tudo certo. Tive alguns problemas que eu vou mostrar o que aconteceu. Inclusive para deixar registrado em vídeo, se alguém tiver algum projeto parecido, poder usar de base para consultar, né? Porque a maioria das coisas eu peguei informações na internet, esquemas elétricos na internet, das coisas que a gente foi, que eu mesmo fui pesquisando, né? E eu pesquisei muito antes de começar a instalar FT, que é para não ter nenhum problema assim muito difícil de não conseguir ligar o carro nem nada. Então a primeira partida foi muito tranquila. A única coisa que eu precisei dar na primeira partida foi um ajuste no avanço de ignição na partida, né? Porque ele estava com uma correção e ele estava dando muito avanço. Então a única coisa que eu fiz é tirar esse avanço, dei na partida, o carro pegou e agora eu já mexi um pouquinho, então ele já está pegando mais fácil na partida, mesmo frio, né? Isso porque está na gasolina, acho que isso facilitou. Por enquanto ele vai rodar na gasolina, na fase, digamos assim, aspirada dele, né, que é essa fase inicial. Depois que eu terminar a instalação da Feltec, que ele tiver acertado na gasolina, aí sim eu vou começar a ir atrás das peças para montar ele turbo, né, e passar para o álcool. Já tem os injetores de maior vazão, tudo. Mas isso é um negócio que a gente vai fazendo com calma, igual eu fiz a instalação da Feltec. Foi um trabalho difícil? Foi. Mas não foi muito demorado, até me surpreendi. Eu acho que se eu pegasse direto para mexer no carro, em 5 dias eu tava com a Feltec instalada, tá? E esse meu carro, eu fiz a instalação dela completa. Ela tá com todas as entradas e saídas ocupadas, tá controlando ar-condicionado, bobina individual, tem sensor de velocidade de roda. Então assim, todos os recursos que eu pude usar, eu usei no carro. Tem 2 sensores de pressão, pressão de óleo e pressão de combustível. Então assim, foi bem bacana. Eu usei todos os sensores da injeção eletrônica original do meu carro, né? Então usei o sensor de temperatura do ar, mas ele é um sensor de temperatura conjugado com o MAP. O MAP eu estou usando o interno da Feltec mesmo, para não desperdiçar uma saída, uma entrada, né? E sensor de temperatura do motor, tudo original, tudo original. E eu estou fazendo o acionamento do eletroventilador com um relé de estado sólido por PWM para funcionar junto com o ar-condicionado. Então com uma saída só eu consegui fazer o eletroventilador variar a velocidade. Isso aí é muito bacana. Depois eu explico direitinho, tem a ver com o vídeo anterior que eu expliquei, aquele vídeo que eu coloquei sobre o relé especial, planilha, tal. Eu estou falando um pouquinho desse relé, né? Então é isso, muito legal. Então eu tô aqui, tô mexendo um pouquinho, tentando acertar a marcha lenta. Dá um pouquinho de trabalho, tem bastante correção. A FT450 também muito cheio de recursos, né? Então tem muita coisa para você mexer. Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô olhando para ela e eu tô vendo aqui, eu já funcionei o carro agora, né? E já chegou a ligar o eletroventilador e tal, e eu tô acompanhando o eletroventilador desde quando ele estava ligado. Ele tá diminuindo a velocidade aos pouquinhos, abaixando a temperatura do motor, né? De acordo com o que eu programei aqui na FT, né? Então deixa eu mostrar aqui a FT funcionando, ó. Aqui ela já tá ligada, né? Eu configurei no meu painel de instrumentos aqui na FT da seguinte forma. No meio eu coloquei a marcha, né? Velocidade de roda, MAP, tempo de injeção, ignição, do jeitinho que vocês estão vendo aí, né? Temperatura do motor, aqui temperatura do ar, né? Essas informações. Aí eu tenho mais um display aqui, que aqui eu controlo aqui o modo entre dia e noite, né? Que eu aumento um pouquinho, diminuo o brilho. Aí eu tenho aqui esse anti aqui, é o anti-lag, que na verdade é o Pops and Bangs também, né?
Aí eu tenho aqui mais algumas informações, tem o odômetro, temperatura, pressão de combustível, tal, velocidade aqui em cima, uma outra configuração que eu montei, e nos outros testes eu ainda não mexi, né? Aí eu comecei a configurar, tô aqui mexendo, ainda preciso sair para começar a calibrar ela, né? Eu saí com o carro só para abastecer, coloquei um pouquinho de combustível porque eu tava sem combustível, só para poder ficar brincando aqui, mexendo com a lenta, né? E fazendo os testes. Então consegui fazer funcionar o ar-condicionado. Então assim, praticamente o carro eu já consigo sair com ele para começar a fazer a calibração. Tá faltando eu montar aqui o interior. Tá bagunçado, tá vendo? Tá desmontado. O console aqui tá todo desmontado porque eu precisei passar os fios, passar a wide que tá aqui em cima no painel. Ó, eu coloquei a wide aqui em cima no painel. E aqui eu precisei desmontar para testar os fios do ar-condicionado, né? Passar tudo direitinho. Eu passei aqui os chicotes, uma parte deles aqui, né? Por trás aqui de onde vai o rádio, né? O console central, os comandos aqui, né? E ali embaixo tá vindo o chicote lá do motor, a caixa de fusíveis ali, que vai ficar lá do lado mesmo. E aqui o chicote da FT. Agora que eu já testei essa parte, eu já consigo começar a montar aqui dentro. Já vou começar, agora que eu já vi que o ar-condicionado funciona, né? Então tá tudo certinho. Então já consigo começar a pôr tudo no lugar. A única coisa que tá faltando praticamente aqui dentro é a instalação do botão do two-step. Botão do two-step. Quando eu estiver usando o volante original, vai ter um botão aqui no lado da alavanca do câmbio, aqui na bolinha do câmbio, né? Que eu vou colocar para fazer o two-step. E quando eu estiver usando o volante Lotse, aí vai funcionar o botão do volante Lotse para o two-step. Então acho que vai ficar bem bacana desse jeito. E agora eu vou mostrar lá na frente no motor como é que ficou o chicote e o probleminha que eu falei que eu tive aqui na instalação. Então acompanha aí, eu vou lá na frente e vou mostrar para vocês. Então pessoal, aqui é o seguinte, ó, já está tudo montado. Pode ver que o aspecto do cofre do motor está bem original, né? Quem olha assim nem percebe que tem uma injeção eletrônica programável instalada, porque eu mantive aqui a caixa do filtro de ar original, né? O duto ali, né? Então só quem conhece mesmo que dá uma olhada no chicote e vê que o chicote é diferente, mas até aí, para saber que tem uma injeção eletrônica programável, né? Só entrando lá dentro do carro mesmo. E se olhar bem no detalhe, vai perceber que aqui tem as 4 bobinas, né? Um dos motivos que eu falei que ainda não dá para andar 100% no carro é por isso, porque eu ainda não tenho suporte para elas. Ainda estou desenvolvendo o suporte para as bobinas, né? Então aqui tem umas bobinas, ó. Eu coloquei uma fita térmica em todas elas, própria para bobina e para cabo de vela, porque ela fica bem perto do coletor de escape. Quando for turbinar, eu pretendo fazer um coletor de escape aqui, não comprar pronto. Então provavelmente a gente já vai tentar livrar o espaço um pouco aí das bobinas, e o suporte dela também vai deixar elas bem para cima aqui assim, ó, né? Então você vê a diferença aqui, ó, vai dar uma liberada boa no espaço, tá? E aí o que eu tive de problema aqui, que eu descobri aos poucos, né? Na minha primeira partida eu já percebi que eu tinha um valor de temperatura de ar e de motor muito discrepante. Eu tinha 10 graus de temperatura do motor, nem estava tão frio assim no dia, e a temperatura do ar até que estava mais ou menos certa, só que ela estava variando de acordo com a aceleração, de acordo com o TPS. Eu falei, não, tá errado, tem alguma coisa errada, né? E aí eu fui mexendo e eu descobri que aqui na temperatura do ar eu tive que até desfazer o conector aqui, deu que desfazer para testar. Mesmo foi um erro meu. Em vez de eu puxar um negativo aqui, eu acabei puxando um positivo junto com o sinal da Feotec. Então ele estava mais ou menos em curto e ele marcava o valor mínimo de temperatura de motor que tinha na escala lá, que era 10 graus. Então isso aqui realmente foi um erro meu, mas que eu já consegui resolver, foi fácil. Eu dei a primeira partida do motor assim, sem a informação, digamos assim, da temperatura real do motor. Outra coisa aqui que eu percebi que estava errado, que era a temperatura do ar. E a temperatura do ar, eu peguei tudo isso, o esquema elétrico, eu encontrei na internet até de sites conhecidos, né? De diagnóstico, assim, de oficinas, né? Então eu me baseei por isso.
para fazer a montagem aqui praticamente. Eu peguei de várias fontes, né? E fui olhando o diagrama elétrico e tal para montar. E aí eu descobri que a empinagem que eu encontrei informação nesses lugares tá errada. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de instalar isso aqui, né? A pinagem aqui é assim: o 1 é o aterramento, o 2 é o sinal da Feotec e o 3 é a alimentação 5 volts, tá? Eu nem sei se eu precisaria ligar o 3 aqui, depois eu vou fazer um teste. Eu vou tirar o pino do terminal do conector 3 e ver se ele funciona. Se ele funciona, talvez nem precisaria ter puxado os 5 volts até aqui, só do TPS. Mas tudo bem. O importante é que agora já está funcionando, então temperatura do ar e do motor perfeitamente. Outra coisa que eu vi, que eu descobri hoje também, que está errado, é a informação dos terminais aqui do sensor de velocidade. Então eu vou ter que mudar também ali um terminal do sensor de velocidade de posição. Por quê? Eu poderia ter testado antes, né? Mas eu acabei confiando e acabei esquecendo de testar, porque é muita coisa que a gente tem que pensar, né? Então eu acabei que eu não testei. E aí agora eu fui testar no conector original, que ele fica num chicote à parte aqui. Eu descobri qual que é o erro, também é fácil de resolver, vou resolver logo pra gente ter essa informação do sensor de velocidade lá na Feotec também, junto com a velocidade e a marcha, né? Para mostrar a marcha do carro de acordo com o cálculo que ela faz com a relação do câmbio. E aí, aqui, desculpa a bagunça, ainda tem um pano ali que eu vou tirar, um pano velho que eu tava usando, mas eu vou tirar. E aí aqui ficou os terminais de bateria, né? O engate rápido. E aqui o terminal positivo. Aí ela tem os fusíveis, né? Então tem um aqui motor de arranque, a Feotec, né? Então agora tudo protegidinho. E aqui passando aqui também, essa malha náutica é o conector do eletroventilador, né? Esses outros chicotes que estão atrás ali por baixo é o chicote original do carro, que tem aqui dos faróis, pisca, o chicote da dianteira, né? Que infelizmente eu não pretendo mexer nisso agora. Quero andar com o carro, curtir o carro e aí depois eu vejo se eu faço alguma coisa. Mas é isso aí. Ficou assim então. Espero que o pessoal que acompanha aí esteja gostando. E assim que eu sair com o carro eu vou começar a calibrar. E eu vou tentar gravando os vídeos também para ir mostrando mais ou menos o passo a passo aí. Beleza? Valeu, galera. Eu queria mostrar um negócio que eu acabei esquecendo de mostrar nos outros vídeos, que é o suporte que fiz, desenvolvi no software de desenho 3D e pra gente usar lá no cadete para segurar, apoiar a Feotec, o suporte para a Feotec. Então eu já montei ele mais ou menos onde ele vai ficar. Agora eu vou mostrar para vocês que esse suportezinho é bem legal. Eu desenhei ele e mandei imprimir em 3D. Ficou bem bacana, ele é bem flexível, ele é impresso em plástico ABS, né? E eu fiz dois modelos, eu fiz o primeiro que eu acabei fazendo para uma FT600 e o segundo eu fiz para FT450 e FT550. Inclusive eu vou testar esse suporte agora no meu carro, né? E eu vou disponibilizar para venda, então fica a dica aí se alguém quiser dar uma força. Tem um link no Mercado Livre para esse suportezinho para FT450 e 550. E esse suporte é legal porque eu posso personalizar ele. Então eu posso, por exemplo, mostrar para vocês aqui que eu escrevi um nome no suporte, então eu posso mudar esse nome, eu posso pôr uma frase pequena. Ele tem um ângulo de inclinação que é personalizável também, posso mudar esse ângulo também de acordo com o local que você vai fazer a fixação, né? Então olha só que bacana, vou mostrar agora aqui. Aí pessoal, esse aqui é o suporte, ó. Ele é todo impresso em 3D, né? E aqui, ó, é onde eu fiz a gravação do nome Outlaw Performance, que é o nome da loja, né? Acho que tá dando pra ver. Aqui ele é branco e aí acaba dando muito reflexo por causa da luz, né? E aí aqui ele já tá fixado nesse porta-objetos que vai lá no console. E aí ele tem essa parte que vai fixada ali, eu fixei com 2 parafusos, né? Ó. E essa parte que eu falei pra vocês que ele tem um ângulo de 50 graus. Tá vendo só? Ele é feito no próprio
no próprio desenho que eu fiz, eu já fiz um reforço ali, né? Para ele suportar o peso da FT, que não é muito pesada, né? Mas dependendo da posição que você monta, ele acaba balançando um pouco, né? E aqui embaixo, ele tem esses dois rasgos para você colocar o parafuso, né? E aí você pode ajustar, colocar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Nesse caso eu coloquei os parafusos passando aqui, ó, com duas porcas por trás, né? E aí eu ainda tenho a opção de puxar ele um pouquinho para frente, virar ele um pouco para o lado, virar para o outro, entendeu? Então esse suportezinho eu mesmo que desenvolvi, desenhei ele no software de desenho 3D e pedi para imprimir em 3D. Ficou bem bacana, né? Esse aqui que eu fiz, ele tem uma espessura, né? Que eu fiz para fazer um teste, mas no projeto original dele, eu aumentei um pouquinho essa espessura para dar um pouquinho mais de reforço, né? Então eu aumentei um pouquinho essa espessura e aqui embaixo o nomezinho escrito, que aí a gente pode personalizar desde que caiba nesse tamanho aí, né? Então ele tem que caber certinho nesse tamanho aqui, ó. Não pode ser uma frase muito longa, né? É melhor que seja um nome ou uma frase curta. E aí cabendo aqui a gente consegue fazer, tá? Então é um suportezinho personalizável aí. E aí depois eu acabei esquecendo de mostrar antes, e como eu já fixei ele aqui, eu não quero tirar agora, né? E aí eu vou montar lá no carro, e depois com a Feltec no lugar, eu vou mostrar como que ele vai ficar lá, vai ficar bem bacana. E os furos aqui, ó, eles casam perfeitamente com os furos que tem lá na FT, na parte de trás da FT, tá? Então o parafuso ele entra bem justinho aqui, né, para dar uma fixação bem boa, certinha. Bate certinho com os furos da FT. Então, ó, ele vai ficar aqui, eu tô com a FT aqui, ó. Aqui, ó. E a FT vai ficar aqui em cima, ó. E aí, ó lá, ó. Os furinhos ali, tá vendo, ó? Bate certinho e ele fica aqui. Esse aqui a gente fez em branco, né, porque é a cor que tinha disponível. Então, assim, as cores eu não consigo personalizar porque depende da que tem disponível. Normalmente é branco ou preto, né? Então, como o preto a gente não tinha disponível lá na hora de imprimir em 3D, acabei imprimindo em branco mesmo, achei que ficou legal. Mas ele, se você limpar ele e com thinner direitinho, você pode até pintar ele da cor que você quiser. Então ainda tem mais essa possibilidade aí, né? Ou se tiver preto, por exemplo, né, aí a gente acaba fazendo preto mesmo. Mas o branco é legal que ele possibilita isso aí, você pode pintar ele da cor que você quiser, certo? Então é isso aí que eu queria mostrar.